Vamos falar agora sobre as mensagens do Mauro Cid, né? O UOL fez uma reportagem bombástica. Conseguimos não sei quantas mil mensagens do Mauro Cid, mais de 500 mensagens do celular do Mauro Cid que provam que ele estava envolvido no golpe, não sei o que lá. Mais uma vez, sabe o que eles obtiveram? Sabe qual é a principal denúncia que eles têm nessas mensagens todas? É que eles apagaram as mensagens. Então, peraí, como é que estou dizendo que tem alguma prova de alguma coisa? Ou seja, eles apagaram as mensagens, é lógico, é o que todo mundo faria nessa situação. Para pensar, né? Porque, evidentemente, todo mundo sabia que esse processo do STF é um processo político, que eles sairiam correndo atrás de qualquer coisa, que qualquer palavra que você falou seria interpretada da pior maneira possível. Eu, como advogado, aconselharia meu cliente a apagar as mensagens todas, né? Mas por que eles apagaram? Porque estavam condenando um golpe? Não, eles apagaram porque eles estão sendo perseguidos politicamente. E todo perseguido político tem que tomar esse tipo de cuidado, porque qualquer mensagem pode ser usada contra você. Nenhuma mensagem que você tiver vai ser usada para te ajudar. Aprenda isso. Esse papo, aliás, isso é uma dica que eu sempre falo, se você estiver numa situação complicada, se estiverem te prendendo e coisa e tal, nunca tente conversar sem o seu advogado, nunca tente isso. Tudo que você falar para o policial, nada vai ser usado a seu favor, só vai ser usado para te piorar a situação. Então isso é uma prerrogativa da vítima de perseguição policial, é você não falar nada, tanto que é um direito assegurado isso. E é lógico que o Cid e o pessoal lá do Bolsonaro estava sabendo que havia essa perseguição, saíram apagando tudo. Isso, eles colocam como se isso provasse que tem um golpe. Não, porque por que eles apagariam essas mensagens? Sei lá, pô, às vezes tinha um caso de amor gay lá, o Mauro Cid e o outro cara lá estavam trepando um com o outro, né? E pronto, resolveram apagar. Ai, apaga aquelas mensagens que eu mandei você, que eu disse que eu te amava e não sei o que lá, pode pegar mal. Pronto, aí, por quê? Por que eles apagaram? Não interessa, apagaram, pô. Essa notícia foi sugerida por Sigelman, Sombra Apareça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Aí, ó, olha só, esse daqui, por que eu digo para vocês que isso aqui é desespero da esquerda? Porque, claramente, eles não têm nada nisso daqui. Isso aqui eles estavam aguardando jogar esse caso das mensagens do Mauro Cid mais perto da época da condenação do Bolsonaro para fazer, né? De novo, aquela expectativa deles de fazer o povo deixar de gostar de Bolsonaro, acreditar no, entre aspas, golpe do Bolsonaro, né? Eles iam jogar isso mais para frente. Tiveram que jogar agora. Por que eles jogaram essa coisa aqui agora? Primeiro, porque o desespero do INSS. Lembra a pesquisa? Eu falei no vídeo sobre a pesquisa da Quaest, que mostrou que as pessoas estão muito mais preocupadas com a questão do golpe do INSS, do escândalo do INSS, e ninguém está nem falando mais no golpe do Bolsonaro no final das contas. Isso para o Lula é um problema. O grande risco que essa pesquisa apontou, segundo dizem os próprios jornalistas, é que é chegar a 2026 e o contexto da eleição ser um combate à corrupção e não o combate ao golpe. Olha, você sabe que a estratégia deles é que 2026 fosse a discussão sobre preservar a democracia. Olha só como o Bolsonaro tentou um golpe. Ah lá, o Xandão disse lá, teve a votação no STF, o STF disse que foi golpe. Então agora foi golpe. Agora não pode mais questionar, é o que eu falo para vocês, o que eles estão buscando, o tal do fato consumado. Não, agora já decidimos, o STF já decidiu que era golpe, então agora é golpe. Não pode dizer que não é golpe. Agora é golpe, teve golpe, nossa democracia foi ameaçada. E eles querem fazer isso justamente para o tema da eleição de 2026 ser a preservação da democracia, não sei o que lá. E o risco que corre, segundo ainda disse no outro vídeo, né, do caso do escândalo do INSS, é que a eleição de 2026 seja uma eleição pautada pelo combate à corrupção. E aí, meu amigo, você sabe quem é que perde, quem é que ganha com o combate à corrupção, né? Perde o PT, perde a esquerda, porque é o grupo corrupto nessa história, e ganha o Bolsonaro, ganha a direita, porque é justamente quem combatia a corrupção, quem tentava acabar com isso, quem tentou, pelo menos, diminuir a corrupção no Brasil, né? Então, esse é o temor deles. Então, eles soltaram isso aqui agora. Vamos falar do golpe! Temos que falar do golpe. De novo, eles soltaram no momento errado. Isso aqui é desespero deles. Não era para soltar agora, era para soltar mais adiante no processo, ou mais perto do ano que vem, para criar esse clima do ai, olha o golpe, olha o golpe. Não porque ele apagou mensagens, se apagou mensagem, tem alguma coisa errada. Olha, eu faço isso agora e eu recomendo a todo mundo, configura no seu WhatsApp para tudo quanto é conversa ser apagada depois de um certo tempo. É a melhor coisa, tá? Porque, de novo, porque você fala alguma coisa errada com as pessoas? Não, meu amigo, não é porque você fala alguma coisa errada, é porque mesmo as coisas honestas que você fala com outras pessoas
podem ser usadas contra você, podem ser distorcidas contra você, podem ser usadas nesse caso. Então, apaga o que conversa de WhatsApp, tudo tem que ser aquele sistema de apagar depois de um tempo a conversa, sabe como é que é? E dá um certo trabalho isso, porque se você configurar para todas as novas conversas já terem essa característica, você ainda tem que ir nas conversas antigas e configurar o WhatsApp para apagar automaticamente as conversas antigas. Ah, e por quê? Porque você está falando alguma coisa errada, você está combinando algum crime? Não é isso. É porque, de novo, se você está sendo perseguido pelo Estado, qualquer coisa que você falar vai ser usada contra você, né? Então tá aqui, ó. E o fato de... A principal denúncia que eles têm é o fato de que tem notícia apagada? Porra, peraí, né? Então quer dizer que não tem nada no final das contas. É o que eu falo pra vocês. Todo esse processo do golpe do Bolsonaro aí, que eles dizem, né? Do golpe do taxista que dormiu, né? No final das contas, eles não têm nada, e não tem evidência nenhuma. Porque olha só aqui, ó, zera, apaga todo o celular agora, todas as mensagens que tu tem que não sejam importantes, tu apaga, beleza? Vou apagar as minhas também. Porra, o Alexandre de Moraes agora soltou uma ordem, ele vai começar uma devassa no celular de todo mundo. Eu, sinceramente, acho que nem precisaria de um aviso desse tipo, porque no final das contas, é óbvio que isso iria acontecer. No momento que o Bolsonaro perdeu a eleição, ninguém tinha dúvida que iriam persegui-lo depois disso, né? Mas enfim, aí ela tá dizendo que eles apagaram tudo, mas esqueceram de apagar a mensagem que fala para apagar a mensagem. Pô, mas não tem problema, porque só tá falando, a única coisa que tem nessa mensagem aqui é dizer para apagar a mensagem. E é para apagar a mensagem por quê? Aí ela fala que não, pode ser porque estavam configurando um golpe, pode ser porque existia um caso homossexual entre os dois, né? Os dois se encontraram, beijaram, trocaram carícias no motel, tinha as fotos íntimas, foto do cu do Mauro Cid, tinha sei lá o que tinha nesse celular aí. Apaga tudo, porra. Por que você tá dizendo que é o golpe, né? É o que eu falo para vocês. Esse negócio de apagar a mensagem não quer dizer nada, é o esperado nessa situação. Se tudo que eles têm é o fato de que as mensagens foram apagadas, então eles não têm nada, porra. E prova o que eu tô falando, né? Aqui, ó, não combinamos de apagar, manda as observações. Porra, irmão, apaguei essa parada, não combinamos de apagar? Isso daí, apaguei tudo. As observações sobre o nosso caso de amor lá, em que a gente beijou e que você me deu bombons e coisa e tal, né? Então, apaguei essa parada, não tem mais as observações aqui, porra. De novo, aí você pode falar assim, tá vendo, mas pode ser ruim, porque pode ter alguma coisa que ajude na sua defesa. Vai por mim. A chance disso acontecer, pode ter uma chance, mas uma chance desse tamaninho, assim, o mais provável é que isso só te atrapalhe. Apaga tudo é o melhor, né? Aqui, ó. Vou gravar um áudio e depois apagar. Pô, normalíssimo. De novo, a gente está sendo perseguido. Temos um juiz que está nos perseguindo. Eu vou gravar o áudio e vou apagar em seguida. E pronto, o Mauro Cid fez exatamente isso. Me avisa quando você recebeu para pagar. E pronto. O que tem de errado aqui? Não. O que está dizendo aqui? O Mauro está dizendo aqui que ama ele, que ama de paixão, que sente falta do peru do cavalo e não sei o que lá e coisa e tal. Ué, quem que se importa com a vida particular dos dois lá? Pô, os dois têm a vida deles lá. Quer dizer que foi um golpe isso daqui? Não, pô. Quer dizer que eles estavam falando coisas que eles acham que não querem que as outras pessoas saibam. Pronto. Simples assim. A coisa mais normal do mundo quando você é perseguido politicamente, né? Aqui, ó, outra coisa engraçada aqui, ó. Te liguei no Signal para saber notícias e coisa e tal, né? O Signal, olha só, toma cuidado com o Signal também, tá? Não é essa coisa toda em termos de capacidade de criptografia e coisa e tal, tá? Aqui, ó. Aí eles falam aqui, outra coisa, olha só o que ele coloca como mensagem suspeita. Bom dia, general. Sei que ainda talvez não tenha uma definição da minha situação, só boatos. A mudança deve estar saindo hoje à tarde. O senhor acha que eu devo parar a mudança? O que ele está falando aqui? Ele está falando da mudança dele para Goiânia. Lembra que o Mauro Cid ia ser colocado lá no... ia chefiar um quartel qualquer lá em Goiânia, não sei como é que chama a coisa lá. E o general fala aqui, ó, bom dia, venha falar comigo com o general Tomás hoje às 11 horas, né? Então, ou seja, foi para comunicar a ele que não ia rolar, né? Que o pessoal cortou a parada, não sei o que lá. E ele falando muito triste. Ou seja, o que isso aqui tem de mais? Ué, isso aqui, todo mundo sabia dessa história. É lógico que ele ficou triste. Ele esperava ir para o batalhão de Goiânia, né? E o pessoal sacaneou mesmo o cara, né? E aqui, ó. Você se tornou um alvo dessa luta do bem contra o mal. Peço a Deus que você e sua família tenham fortaleza e a ajuda necessária para transpor esse obstáculo. Pois é. Exatamente, né? Ainda tentaram queimar o Figueiredo com o Bolsonaro, dizendo aqui, ó, porque no dia 30 de 12 de 2022, o Mauro Cid falou aqui, ó, mas foi pela vontade de acertar e principalmente fazer o correto, mas o sistema foi mais forte, um homem bom e fraco. Ou seja, isso aqui certamente é o Figueiredo falando do Bolsonaro. Mas, pô, isso aqui, o próprio Figueiredo falou isso. Não teve nada que eu não falei publicamente em vídeos meus, né?
Então é isso daí, né? Faltou experiência e coisa e tal. Pois é, mas pelo menos é bom. Já é o que eu falo do Bolsonaro. O Bolsonaro foi perfeito? Não, não foi perfeito. Eu mesmo fiz várias críticas ao Bolsonaro. Mas ele tem o interesse de acertar e ele foi no caminho correto. O caminho do Bolsonaro foi o caminho correto, né? E, de novo, o fato deles divulgarem essas mensagens agora mostra só o quê? O desespero deles com o escândalo do INSS. Vamos voltar a falar do golpe? Não porque voltar a falar do golpe, porque senão vai ficar o assunto de corrupção e aí vai chegar 2026 e o assunto vai ser a corrupção. Esquece, meu amigo, você já perdeu o mané, como diz o Barroso, né? Perdeu o mané. Já esquece que vocês já perderam essa. E ainda mais mostrar um caso fraco desse que não tem nada aqui. Apagaram as mensagens. Pô, pois é um caso de amor muito lindo, né? Um caso de suruba militar entre todo mundo ali, e eles não queriam vazar as fotos íntimas deles, apagaram. Pois é, chato pra caramba. Outro assunto, tem alguma coisa a ver, mas é isso daqui, ó. Olha o Globo tentando distorcer o que o Bolsonaro pediu. Defesa de Bolsonaro pede que audiências com testemunhas sejam canceladas. Não, ele pediu que elas sejam adiadas. A defesa precisa ter tempo para preparar para essas audiências. Isso, o que o Alexandre de Moraes está querendo fazer, essa correria toda, isso se chama cerceamento de defesa. A defesa tem que ter tempo para preparar para as audiências. Então o que ele pediu foi um adiamento das testemunhas para a defesa se preparar, conseguir ler todas as provas, conseguir ler tudo que está lá, para poder se preparar adequadamente para a defesa, né? Que o pedido da defesa é para que haja prazo suficiente para que o conjunto probatório seja analisado pela equipe de advogados. O que não é nada mais do que justo, pô, realmente, né? Eu falo para vocês, uma das características de um processo injusto, de um processo ilegal, de um processo que fere a ampla defesa e o contraditório, é justamente ser rápido, tá? Todo mundo quer justiça eficiente, mas não pode atropelar o direito de defesa. E esse caso aqui é um caso clássico desse. O Alexandre de Moraes liberou só agora um monte de evidências, um monte de provas, volumes e volumes de coisas, e quer marcar para a semana que vem já as audiências. Não dá. O pessoal é humano, tem que ler esse negócio todo, tem que entender o que está acontecendo, tem que cruzar as informações, tem que levantar as defesas, tem que preparar as teses. Isso leva tempo, né? Então, eu espero que o STF conceda esse adiamento. Não é cancelamento, como está dizendo aqui, não. É o adiamento das testemunhas. Não tem muita esperança, porém, né? Porque vocês sabem, o Alexandre de Moraes está encarando isso como uma corrida contra o tempo. Então ele vai com tudo ou nada. Tudo ou nada, e vai dar ou nada para ele no final das contas.